queridos? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos dar início ao nosso culto, ao nosso Deus maravilhoso, Yeshua, adorado e exaltado do nosso coração, o amado da nossa alma. Ele já é presente entre nós, Ele passeia em nosso meio. O nosso amado Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías 53, 4. 53, verso 4, por favor. Nós vamos ler do 4 até o 4 e o 5. Amém? Queridos, amanhã nós temos a sexta-feira da paixão. Que data importante para nós, que data preciosa, né? Esse final de semana é algo poderoso, né? Todos os dias com o Senhor é muito poderoso, mas aquele dia que a gente lembra, né? Que a gente tem como memória para a gente comemorar da onde o Senhor nos tirou e tudo que Ele nos entregou, a salvação que Ele nos entregou, todo o sofrimento dEle. Às vezes nós passamos o ano, passamos os dias, e a verdade é que eu penso que todos os dias a gente tem que lembrar do sacrifício de Jesus. Mas no dia a dia, às vezes a gente passa o dia agradecendo ou pedindo e a gente não lembra de tudo que Ele fez por nós. Mas esse final de semana, em nome de Jesus, sua igreja rendida diante de Ti, Senhor, nós estaremos adorando o Senhor juntos. E vai ser algo tremendo. Nós vamos convidar aqueles que estão à nossa volta. Vai abrindo a sua boca e convidando. Eu tenho certeza que nós vamos ter um culto de Páscoa tremendo, abençoado, cheio da presença de Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos ler esse finalzinho? E pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos declarar isso juntos? 1, 2, 3. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, aleluia. Oh, o Senhor leva tudo sobre Ele. O nosso pecado, a nossa dor, as nossas enfermidades, as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas aflições. E nós somos sarados pela cruz do Senhor. Nós somos sarados pelo sangue de Jesus. Senhor Deus, nós Te adoramos, Jesus. Senhor Deus, Tu és bem-vindo em nosso meio, Pai. Nós Te adoramos, Jesus, Te exaltamos, entronizamos o Teu nome, Jesus. Declaramos que o Senhor é o Deus dessa igreja, Pai. O Senhor é o Deus dessa noiva. Nós somos a Sua noiva e nós Te amamos. Nós estamos aqui porque nós Te desejamos mais, Jesus. Nós queremos aprender cada dia mais de Ti, estar mais próximo de Ti, Te adorar, Jesus, celebrar o Seu nome, Pai. Relembrar o Seu sacrifício, Jesus, e celebrar, Jesus, a Sua vitória naquela cruz, Pai. A Sua vitória nos trouxe vida, Jesus. O Seu sacrifício nos trouxe vida, Jesus. Nós queremos declarar que nós somos gratos, Pai. Nós somos gratos, Jesus. Nós somos gratos, Jesus. Declaramos gratidão e honra ao Teu nome, Jesus. Declaramos gratidão ao Teu nome, Jesus. Nos rendemos a Ti, Jesus. Entregamos esses momentos na Tua presença, Jesus. Passeia em nosso meio, Jesus. Passeia também em cada casa que está conectada conosco, Senhor. Entra dentro desses lares, Pai, através dessa transmissão, Senhor. Toca vidas, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós queremos estar contigo, sentir a Sua presença, ser tocados pelo Senhor, porque nós sabemos, Jesus, que é na Sua presença, é com a Sua unção que é quebrado todo jugo, é com a Sua presença, Jesus, que a libertação cura,
com a sua presença, Jesus. E o Senhor é tudo que nós precisamos. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos adorar o nosso Deus com toda a intensidade do nosso coração.
Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Repete, Yeshua, Yeshua, Ele vem te buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar.
vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, Só tenho você. só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. sou totalmente teu. Inteiro seu, Senhor. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado e ser com você, ser com você. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente Amanhã nós vamos comemorar um dia glorioso, mas um dia que só faz sentido se você entender que o que Ele fez foi por você. Amanhã só faz sentido se você ter a certeza de que Ele te ama e que foi por você que Ele passou todas as coisas. E às vezes nós cantamos aqui e é tão forte, eu sou totalmente seu. E temos falado tanto aqui nessa igreja. Nós sabemos que Deus é totalmente nosso. Nós sabemos tanto que o Pai anseia por nós. Nós sabemos o tanto que Ele nos ama. Nós sabemos que se amanhã Ele tivesse que fazer de novo, novamente, outra vez, Ele passaria por tudo de novo. Porque Ele te ama.
E Ele deseja estar comigo e com você. Mas quanto que Ele tem de mim e de você? Será que nós somos totalmente dele? Será que nós temos nos entregado totalmente a Ele? Será que nós temos sido, junto com Ele, um só, uma só carne, um só amor, um só coração? Quanto nós temos sonhado o sonho do nosso Pai, quanto que nós temos vivido a vontade do nosso Pai, quanto que nós temos nos entregado. Pai, nós queremos ser totalmente seus. Sabemos que nada somos, mas mesmo assim nós queremos ser completamente seus. Nós queremos ser completamente seus. Nós queremos ser completamente seus. Queremos nos entregar completamente a Ti. Nós queremos nos render completamente a Ti. Ser um só contigo, Senhor. Nós queremos ser um só contigo, Senhor. Nos ajude, Pai. Que o nosso amor cresça. Que o nosso amor cresça. Que a nossa fome cresça. Que a nossa sede cresça. Que essa nação tenha sede e fome do Senhor no nome de Jesus. Não foi à toa. Não foi à toa. Sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva
envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a sua glória quero ver. Só a igreja declare: tudo que eu mais quero é te ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com Tua majestade. Tudo que eu mais quero. tudo que eu mais quero é te ver. Com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que nós queremos é te ver, Pai. Sempre, sempre, sempre. Queremos poder todos os dias abrir os nossos olhos espirituais e poder te sentir, poder te ver e poder te abraçar e poder te amar, Senhor. Como tu és majestoso, como tu és glorioso. Nós te amamos, Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor há de fazer. Nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Queridos, fiquem à vontade para devolver o seu dízimo e a sua oferta. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Paz do Senhor, queridos. As crianças, um culto especial. Pastor Lucas. Você pode estender sua mão para cá? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor, de adoração. Oramos pelo culto das crianças. Abençoe os professores, a palavra que será ministrada a eles. Da mesma forma, Pai, a palavra que será ministrada a nós. Que o Senhor use o Teu Filho, que a unção do Teu Espírito flua através do pastor Lucas, Pai. Nós como igreja, eu como pastor, abençoa a vida dele em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos, a paz, amém? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por esses momentos de louvor. É sempre muito gostoso honrar o nome do Senhor diante do altar, amém? Queridos, eu gostaria de falar um pouco com vocês a respeito de um tema que nós temos insistido, talvez nos últimos meses, talvez nos últimos anos, que é a família. A família, ela é um projeto de Deus, amém? A família é a base de tudo. E talvez você não tenha tido a oportunidade de nascer num lar com uma família estruturada, mas você tem a oportunidade de daqui para frente estruturar a sua família, amém? E se você teve a sorte de vir
de uma família estruturada, nós precisamos muito lutar para manter isso, porque existe um sistema que luta contra tudo isso, contra esse princípio básico de Deus chamado família. Mas antes de nós falarmos, na verdade, o que dá endosso para nós falarmos um pouquinho disso, é a respeito da Páscoa. Hoje é o último culto de quinta, que antecede a Páscoa, e eu tenho certeza que o culto de domingo vai ser uma grande bênção, porque o pastor Murilo vai ministrar a ceia conosco, amém? E nós vamos celebrar esse momento que é, eu repito, incansantemente, que é o momento mais importante da história da humanidade. É a Páscoa. Essa é a data fundamental, é a data que deveria, sem dúvida nenhuma, ser a mais comemorada de todas em todo o mundo. Então no dia de domingo, a gente vai ter uma celebração da Páscoa, e eu queria te fazer um breve relato. Alguns já ouviram um estudo a respeito da origem, do ovo de Páscoa, do chocolate, do coelhinho, mas não são todos. Então eu gostaria de rapidamente compartilhar a título de informação, para que você esteja realmente ciente, de onde que veio e o que a gente precisa dar valor ou não. Eu já relatei isso num estudo mais profundo na escola dominical, mas eu quero repetir nesse dia, para que você na Páscoa valorize ainda mais o seu Deus. Amém? Queridos, então rapidamente, a Páscoa, o ovo, ele não tem nada a ver com o cristianismo. O coelhinho, ele não está na Bíblia. Amém? A Páscoa, eu imagino que você já saiba o que é, aonde que ela nasceu, com o povo de Deus, mas não é nessa história que eu quero entrar, porque eu quero deixar isso para o culto de domingo. Eu quero entrar especificamente, da onde que surgiu o ovo, da onde que surgiu o coelho. Que história é essa? Que coisa maluca. Você já parou para perceber da onde que vem? Então deixa eu te falar, querido, isso vem de muito antes de Cristo, há milênios atrás, de uma cultura pagã. Na verdade, os povos de antigamente, eles não acreditavam em um só Deus, eles acreditavam em muitos deuses, amém? A Bíblia, por exemplo, ela relata, você não precisa abrir, em Juízes 2:13, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Baal é o Deus, Astarote era a deusa. Em toda a história da cultura humana, você ouve falar dessas deusas. E essas deusas, elas representavam a fertilidade, elas representavam o amor. Então, lá no Egito já existia a deusa Ísis. Ela era adorada pelo seu povo. Por quê? Porque o povo acreditava que se eles adorassem a deusa Ísis, eles teriam o benefício dela. E ela traria prosperidade, fertilidade. Fertilidade para o rebanho, fertilidade para a lavoura, fertilidade para as próprias mulheres. A Astarote, relatada na Bíblia, é a mesma coisa. A Astarote, ela está relatada na Bíblia 16 vezes. Inclusive o rei Salomão chegou a adorar essa deusa, uma deusa da fertilidade, num período que ele se perdeu, mas depois ele voltou para os caminhos do Senhor. Então, querido, as deusas da fertilidade, elas fazem parte de uma longa história, e elas estavam presentes nos povos pagãos, ao redor do povo de Deus. Com o passar do tempo, essa deusa, que ela só muda de nome, no Egito era Ísis, daí na terra dos filisteus era Astarote, na terra dos fenícios, esse Astarote, pela linguagem, ele mudava para Astarte, isso mesmo. Ela também era deusa dos sidônios, do povo de Milcom, dos amonitas. E durante, mais especificamente, o período de domínio dos gregos, ela ficou muito famosa, porque daí renomearam ela para Afrodite. Talvez esse nome você já tenha ouvido falar.
Então era uma deusa da fertilidade, uma deusa do amor. E depois desse período mais antigo, essa cultura de adorar a deusa da fertilidade, ela acabou invadindo a Europa e passou a ser uma deusa chamada Ishtar, que é o nome até hoje. E na verdade, eu inclusive trouxe algumas fotos, por favor, Fernandão, coloca as fotos pra gente. Olha só, a fertilidade, essa escultura é a da divindade Ishtar. Ela está no Museu do Louvre. Museu do Louvre, em Paris. Ela está lá atualmente. É uma escultura de 2000 anos atrás. Essa era a deusa que o povo adorava para que trouxesse a bênção da fertilidade. Pode passar. Essa mesma deusa, se você digitar na internet, você vai ver um monte de coisa. Está aqui, a deusa Ishtar. Ela está voando, uma deusa com alguns coelhinhos em voltas, alguns anjinhos. Pode passar. Esse é o portal da Babilônia. A famosa Babilônia de Nabucodonosor, que escravizou o povo de Deus. Um dos portais da Babilônia era uma homenagem à deusa Ishtar, que é a deusa do coelhinho da Páscoa. Você entende? E essa representação da Babilônia, ela está hoje na Alemanha. Pode passar. Aí é outra imagem, pode passar. Aí mais uma deusa com um coelhinho e assim por diante. Quando que essa deusa era adorada? No hemisfério norte, a troca das estações é muito mais visível do que aqui. Então, durante o período de frio, tudo se resseca. E quando começam a surgir os sinais da primavera, é os sinais onde a estação vai mudar de ano, vai mudar de inverno para primavera, o povo celebrava essa data, a chegada da primavera. Isso acontece no dia 20 de março, no hemisfério norte. Então, nessa data, os povos pagãos, eles pegavam ovos para homenagear a deusa Ishtar. Inclusive em inglês, até hoje, se você for nos Estados Unidos, Feliz Páscoa se fala Happy Easter, que é um nome semelhante, de origem da deusa Ishtar, a deusa que provém esses ovos. Então é daí que surgiu os ovos. Então o povo, além de homenagear a deusa, era muito comum naquela época as pessoas desejarem aos vizinhos, à família, fertilidade, porque o ovo, ele representava o recomeço da vida. O ovo, ele representa a vida que iria surgir na primavera. E o coelho, até hoje, ele é o símbolo da fertilidade, por exemplo, em biologia. Então, esses dois combinados, eles homenageavam a deusa. E o que o povo fazia? Eu queria desejar para o meu vizinho fertilidade, no rebanho, na lavoura, na família. Então, eles trocavam ovos. Obviamente que antigamente não era de chocolate. Eles faziam ovos de escultura, às vezes pegavam ovos de verdade, pintavam. E assim surgiu a cultura de trocar ovos no início da primavera. Então essa era a cultura pagã de milênios atrás, que perdurou por séculos e séculos, homenageando as deusas que não são uma só. Cada povo tinha um nome, mas eram sempre as deusas da fertilidade. Amém? Pastor, mas como é que isso foi cair no meio do cristianismo? Quem esteve aqui na escola dominical recente que eu ensinei a respeito da história da igreja? Amém, não foram todos. Você que tem frequentado conosco, você já ouviu em algum momento nós explicarmos que depois de Cristo houve uma grande perseguição aos cristãos, e eles foram perseguidos, caçados e mortos durante cerca de 300 anos.
até que Constantino, imperador romano, ele mudou de ideia, ele trocou, e o Império Romano virou cristão. Então eles pararam de caçar o cristão, e o Roma passou a ser, um império cristão. Só que existia um grande problema. Por quê? Porque os povos não tinham hábitos do cristianismo. Pelo contrário, eles odiavam os cristãos. E isso nunca mudou. Então aqueles povos que tinham culturas de homenagear outros deuses, eles não paravam de homenagear os seus deuses. Até que num certo momento, você já ouviu nós falarmos aqui a respeito do concílio de... como chama, pastor? Isso, não, de Trento foi... Me fugiu o nome aqui do... Nicéia. Concílio de Nicéia com Constantino. Em 325, eles cristianizaram as festas pagãs. Inclusive o Natal, que eu já expliquei isso na oportunidade do Natal. Então eles pegaram costumes, hábitos pagãos que homenageavam outros deuses, e eles fizeram alguma forma para cristianizar isso, para que todos ficassem felizes com o império. E foi assim que aconteceu. E como a Páscoa era celebrada justamente na primavera, que coincidia com a homenagem que eles faziam às deusas da fertilidade, eles trouxeram a Páscoa para homenagem, eles misturaram, eles cristianizaram um costume pagão, como fizeram com um monte de outras práticas, festa junina, Natal, etc. Então foi assim que surgiu o ovo, o coelho e a cultura que nós temos hoje. E isso é muito triste, porque a Páscoa é o evento mais importante da história da humanidade, a Páscoa verdadeira, Jesus Cristo morrer e ressuscitar por nós. Esse é o evento mais precioso da história do planeta. E se você pesquisar no Google, eu tive a curiosidade de fazer isso hoje. Eu pesquisei Páscoa no Google, e o Google, ele coloca as reportagens por ordem de busca. Tinham 15 sites falando a respeito de coelho, chocolate, etc. Depois de 15 links a respeito de coelho, chocolate, etc., apareceu um a respeito de Cristo. Hoje, as escolas, a comemoração, ela está muito mais relacionada ao chocolate do que a Cristo. Pastor Lucas, você acha que é errado comer chocolate? Deixa eu te falar uma coisa, Jesus Cristo, Ele nos ensinou que nada que entra na nossa boca nos contamina. O problema é o que sai. Então eu particularmente, eu não acho errado comer chocolate. Eu não acho errado nós trocarmos chocolates com os nossos familiares. Afinal de contas nós vivemos nesse mundo. Mas é fundamental que a gente saiba que o ovo, ele faz uma homenagem a deuses que não são os nossos. Então as nossas crianças precisam aprender de nós que o ovo não vem do coelho, que o ovo não é um presente que simboliza a Páscoa, que um ovo é feito por uma fábrica de chocolate, é feito pela Nestlé, e é o mesmo chocolate que tem na barrinha. É isso que nossas crianças precisam saber. E o verdadeiro valor da Páscoa está em Cristo. Amém? Posto isso, querido, eu quis fazer esse breve relato, porque tudo isso, querido, tem um monte de fonte, tá? Eu quero citar aqui algumas fontes, para você não achar que eu inventei isso da minha cabeça. Uma das fontes é a Rosia Bellator, a outra fonte é a InfoEscola, pelo professor Rainer Souza, tá bom? Então tudo isso que eu te falei está na InfoEscola, se você quiser pesquisar. Na Wikipédia, tem muito conteúdo bom na internet e que você precisa selecionar, obviamente, caso você queira estudar um pouco mais. Por que eu disse tudo isso, querido? Porque eu relatei aqui que eu quero falar sobre a família. Eu quero defender a família.
E a minha pergunta para você é: de quem que é a responsabilidade de explicar que a Páscoa, ela está relacionada a Jesus e não a coelho e chocolate? De quem que é? É dos pais, é da família, não é da escola. Não espere isso da escola, não espere isso da TV. E talvez você não teve a oportunidade de aprender com seu pai, mas você tem a oportunidade de ensinar para os seus filhos e ser diferente. A mesma coisa vale para o Natal. Teve gente que ficou chateada aqui, eu acabei com a surpresa das crianças. Papai Noel não existe. E que tolice a de um pai querer mentir para o filho, fazer ele pensar que o presente veio do Papai Noel, para quando o filho acordar, crescer e descobrir que o papai não existe, ele ficar decepcionado com o pai e falar: meu Deus, meu pai mentiu para mim esse tempo todo, eu fiz papel de trouxa, acreditava que Papai Noel deixou o presentinho para mim. Quer dizer que o pai perde dinheiro para comprar o presentinho do filho, perde tempo, presenteia o filho e o mérito vai para uma figura pagã, o Papai Noel. Que loucura é essa? Olha só o que nos ensinaram e nós aprendemos. Então o mundo está cercado, né? Nós estamos rodeados de coisas muito ruins, de uma cultura pobre, de uma cultura que nos ensina tudo errado, de um sistema que tenta destruir a família. E nós somos responsáveis por fortalecer os nossos pilares familiares. Amém? Então, querido, a família está sendo destruída de todas as formas. Como que nós vamos fazer para fortalecer os laços familiares, para nós termos hoje ou no futuro uma família forte? Por favor, coloca a árvore do semear. Ontem foi um dia muito especial. Ontem nós tivemos o encontro das grávidas do projeto Semear. São mulheres grávidas da sociedade que recebem instruções e princípios cristãos. E entre eles houve um momento que nós falamos sobre essa árvore. Essa árvore representa a nossa família, ok? E eu quero pegar uma carona nisso aqui. Nós somos sementes, né? As raízes dessa árvore é Deus. As nossas raízes precisam estar em Deus. E se nós não tivermos raízes fortes, nada funciona para cima. Eu não sei se você está enxergando aí, mas aqui essa árvore representa Deus pelas raízes. O caule é a nossa família. As folhas e galhos é a nossa profissão, a nossa instrução, a nossa vida social, a nossa vida na sociedade. Isso são folhas e galhos. E os frutos são os nossos filhos. Agora eu te pergunto, como que nós vamos ter frutos bons se nós não estivermos com a nossa raiz fortalecida? A coisa mais importante da nossa vida é fortalecer essa raiz. Porque se você tiver a raiz extremamente grande, fortalecida, buscando nutrientes saudáveis, você pode bater um machado no caule, que essa árvore, ao cheiro das águas, volta a florescer. Ela volta a florescer. Não sei se você já fez essa experiência. Faz 3 anos que eu estou tentando matar um limoeiro lá do lado de casa. Eu corto ele na raiz, jogo veneno, dali uns meses ele nasce de novo. Eu falo, não é possível. Daí eu corto de novo, ele está lá, firme e forte. Daí eu desisti de matar ele, ele está desse tamanho aqui, bonito. Ele está num lugar desprivilegiado, então atrapalha. Mas é interessante, eu sou ministrado com aquele limoeiro. Sabe por quê? Porque a raiz dele está fortalecida em Deus, só pode. Ele é indestrutível. E assim tem que ser você. Se a sua raiz estiver fortalecida em Deus,
você é indestrutível. Amém? Então você tem a oportunidade de ser um caule gigante. E o vento pode bater e levar as folhas embora, quebrar um galho, uma folha, que é o seu emprego, que é a sua profissão, que é a sua vida social. São coisas pequenas e passageiras. Mas se você tem um caule forte, você sustenta. Se você não tem esse caule forte, você não consegue ter folhas. Como é que você vai ter galho se você não tem um caule forte? Então é muito importante você entender essa árvore, entender que isso é você, e que nós precisamos ser uma família fortalecida. Amém? Agora, qual que é o problema? O que luta contra essa árvore? Sabe o que luta contra essa árvore? A nossa cultura. Foi por isso que eu quis falar do coelhinho. Você sabe por quê? Porque a nossa cultura ensina sobre o coelho, sobre o chocolate, ela não ensina sobre Cristo. A nossa cultura, ela ensina sobre o carnaval. A nossa cultura ensina a gente a ser corrupto, a ser esperto. A nossa cultura nos ensina só coisa podre. Você sabe qual que é a criança qual que é a música que o seu filho ouve? Funk. Olha só a cultura do Brasil, gente. A música que faz sucesso no Brasil é funk. É deprimente. Enquanto outros países, que tem um pouco mais de Deus e um pouco mais de instrução, ouvem grandes concertos, no Brasil o que faz sucesso é o funk. O cara estuda música 10 anos, monta uma orquestra, faz uma música brilhante, ninguém sabe o nome dele. Daí vem a Anitta, e ela é referência no Brasil, aliás no mundo. A Anitta, para quem não sabe, ela é o exemplo de tudo aquilo que nós desprezamos. Amém? Ela representa tudo aquilo que a gente luta contra. Ela é vulgar, ela é promíscua. Os valores dela são justamente o contrário do que prega o cristianismo. E daí ela se transformou na primeira artista brasileira, aliás, a primeira artista da América Latina a ficar no top 1 do mundo. Top 1 do mundo. E daí, você sabe o que é o mais nojento? É que daí eu fui ver a música. Eu não tive coragem de pegar uma imagem para colocar aqui, porque é indigno. A música dela, que está em espanhol, ela canta a respeito de uma bolha de álcool e drogas para viver um verdadeiro amor. E essa é a música que atingiu o top da parada. Então você percebe como que as nossas crianças, a nossa família, e inclusive você, é bombardeado de cultura ruim, de adubo podre. É adubo podre. Como é que você vai ter uma raiz forte se o adubo que a gente recebe é podre? Então a gente precisa ter uma mente muito forte para saber se afastar dessa cultura nojenta que nós vivemos no Brasil. O nosso meio, ele é corrosivo. O fato de você viver no Brasil é um meio corrosivo. Tudo se esforça para te afastar de Deus. Se você ligar a Rede Globo de televisão, o lixo, você vai se afastar de Deus. Tudo que passa naquela TV te afasta de Deus. A novela faz você torcer para que a moça traia o marido para viver o verdadeiro amor. Ela faz você admirar o casal homossexual. Ela faz você distorcer os valores que são pilares milenares de uma vida saudável. Então esse é o meio onde nós vivemos.
A Anitta, ela, além de ser tida como um orgulho nacional, você sabe o que o povo enxerga nela? O empoderamento feminino. Misericórdia, querido. É assim que nós queremos que nossas filhas enxerguem o empoderamento feminino? O que é ser poderosa para nossa filha? O pastor Murilo estava comentando comigo, foi a primeira mulher recentemente a dirigir um caça. Dirigir não, né? Pilotar. Ela pilotou um caça, uma mulher, a primeira da história. Ninguém falou dela. Isso é empoderamento feminino. Recentemente nós tivemos a formatura do pessoal da Polícia Federal. Foi uma comandante mulher que entoou todo o grito de guerra, toda a cerimônia. É de arrepiar de ouvir aquela mulher falar. Isso é empoderamento feminino. São mulheres que são relevantes para a sociedade e que fazem o bem ao próximo. Isso é empoderamento feminino. Não ficar fazendo gestos obscenos e promíscuos, vendendo o seu corpo, a sua imagem, né, para ficar famosa. Mas nós vivemos nesse meio. Então ela não representa o empoderamento feminino. Os nossos filhos, eles estão repletos desse adubo podre. É dia após dia, na escola, na TV, no clube, no celular, no TikTok, no Instagram, no Facebook, recebendo ininterruptamente conteúdo de cultura que é muito ruim. E eu já mencionei um monte aqui, ó, o Coelho da Páscoa é um exemplo, né? Papai Noel é outro, a Anitta é outro. Sabe o que ela aprende na escola? A apologia a religiões afrodescendentes. Olha só, deram um nome bonito para macumba. Por favor, coloca a foto da Beyoncé. A Beyoncé, se a Anitta é a mais famosa do Brasil, a Beyoncé é a mais famosa do mundo. Essa mulher, ninguém jamais teve mais Grammys do que ela. Se eu não me engano, 35, se eu não me engano. Ela é a artista que mais ganhou prêmios da história. Ela é brilhante. E você sabe o que ela prega? Ela prega a energia de Oxum em sua vida e na sua carreira. E ela está vestida aqui da deusa que ela acredita, homenageando a sua deusa. Então nós temos a artista mais influente do mundo, né, fazendo uma apologia às religiões afrodescendentes. É isso que os nossos filhos, a nossa juventude recebe. E daí eu te pergunto, se você não é um caule forte, volta lá para a árvore. Não deixa essa mulher muito aí não, que dá arrepio. Se você não é um caule forte, as suas folhas se vão e os seus frutos ficam podres. Então, querida, a gente precisa cuidar muito da nossa família. Você sabe qual que é a maior tristeza minha? É quando eu vejo crianças cristãs que frequentam a igreja dançando funk. Dá um nó na minha garganta. Eu vi uma criancinha inocente rebolando funk, valorizando, achando legal. E daí o pai dá vontade de bater no pai, porque o pai ele acha que é inocente. Uma dança inocente, ela ainda é criança, ela não, né, está fazendo isso inocentemente. Quais são os valores que essa criança está crescendo, está adquirindo, está assimilando? Por que essa criança não está cantando Gabriela Rocha? Gabriela Rocha tem que ser a referência das nossas crianças. Por favor, querido, Gabriela Rocha é só um exemplo, tá? Mas que as nossas crianças, que os nossos jovens fiquem cheios de cultura nobre, de cultura que vem do céu, ao invés de cultura podre. Vocês estão entendendo, querido? Amém?
ideologia do gênero. Por favor, coloca a foto das imagens. Essa é a diversidade da família que as nossas crianças aprendem na escola. Então o primeiro é uma mulher com uma criança. O segundo é uma mulher com um homem, com uma criança. Daí tem 2 homens. Daí tem os avós cuidando de uma criança. Daí tem uma mãe solteira com 2 crianças. Você sabe que... Passa outra, por favor. Aí, ó, tem um monte de alternativa. Daí a gente aprende que consideramos justa toda forma de amor. A gente acha até bonito o Lulu Santos cantando uma música dessa. Porque, viva o amor. Se tiver amor. Queridos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Jesus morreu pelo homossexual, assim como ele morreu por você, amém? Nós amamos os homossexuais, eles são muito bem-vindos nessa igreja. A gente precisa entender que o pecado dele é igual ao nosso, que todo mundo peca. Nós somos contra o homossexualismo. A prática do homossexualismo, ela é abominada por Deus. Então a gente precisa aprender, a respeitar, a amar o homossexual, mas não significa compartilhar, com o homossexualismo e ser conivente com algo que Deus condena. Mas o que eu estou querendo dizer é que as nossas crianças estão sendo bombardeadas por isso aqui. Parece que quando elas vão para a escola, para o Face, para o Instagram, elas recebem assim um cardápio, tá? Um cardápio com 30 opções. Qual que é o teu gênero? Escolha um aqui nesse cardápio de opções. Você quer ser menino? Você quer ser traveco? Você quer ser gay? Você quer ser lésbica? Você quer ser care? Aprendi um nome novo, care. Care em inglês é esquisito. Agora faz parte do gênero. Eu falei, uai, care para mim é novo. E se você pegar a lista, se você tiver curiosidade de pesquisar os gêneros, são dezenas. E daí as crianças de hoje ficam confusas, porque é bem na época que elas estão entrando na puberdade, elas começam a aprender que ela precisa escolher uma opção do que ela quer ser. Se ela quer ser menino ou menina, ela é incentivada a beijar outra menina para ver se gostou, para ver se é legal. Você entende o adubo podre que nós estamos cercados? E se nós não formos uma igreja forte, com raízes fortes, raízes em Deus, com caule fortalecido, e fazermos a nossa família entender quais são os pilares milenares que funcionam, porque a Bíblia ela não está sendo testada. Tudo que tem aqui, quem cumpre vai bem. Quem cumpre o que está escrito aqui, vai bem, mesmo que não acredite em Deus. Pessoas que não acreditam em Deus, que por um acaso cumprem os princípios que estão aqui, vão bem. Isso aqui é uma regra espetacular. Esses princípios que tem na Bíblia, eles são milenares e eles funcionam. E tudo que nós aprendemos é o contrário do que está escrito aqui. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Então nós precisamos muito dedicar nosso tempo, nosso compromisso em fortalecermos os pilares da nossa família. Aliás, não só da nossa família, os nossos. Nós precisamos ficar muito atento. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque se você não se atentar, você mesmo se perde. Em meio a tanta podridão, em meio a tanta escuridão, a gente começa a achar normal. A gente começa a dançar conforme a música. E a música é muito ruim. A música nos afasta de Deus. Nós não podemos dançar essa música. Nós não podemos fazer parte desse sistema. Amém? Então deixa eu deixar um ensinamento muito precioso para você. Os pais de hoje mudaram em relação à educação do que era antigamente.
Antigamente, se um filho fosse repreendido pela professora, o pai deixava de castigo na escola, deixava de castigo em casa. Hoje, é muito comum, se uma professora ficar brava com o filho, o pai vai lá tirar satisfação com a professora. E muitas vezes a gente vê que as famílias, elas querem que a escola seja um segundo lar, uma extensão da nossa casa, uma extensão da nossa família. A gente terceiriza para a escola a responsabilidade de ser uma parte da nossa família. Então, querido, pais, famílias, nós não podemos querer que a escola faça o papel de lar. Muito pelo contrário. Você sabe o que nós precisamos? Nós precisamos que a família seja a primeira escola. A família é a primeira escola. É em casa que as nossas crianças precisam aprender o que é mais importante. A gente não pode confiar para os professores algo que é fundamental para a gente. Queridos, eu sei que tem professores muito bons, tá? Por favor. Eu sei que existem professores com princípios muito bons, professores muito competentes. Mas, via de regra, a grande maioria dos professores, das universidades, das escolas, estão repletos de esquerdopatas. Pessoas que têm princípios completamente distorcidos. Pessoas que não compartilham com o que a gente acredita. Então você não pode jamais confiar ao professor, à escola, os princípios fundamentais que nós precisamos que os nossos frutos tenham. Amém? E isso é muito fácil de nós vermos. Sabe por quê? Essa destruição de laços familiares. Antigamente você não via um filho responder para um pai. Você não via. Ai, se um filho, há 30 anos atrás, na geração passada, na nossa, desobedecesse um pai. Hoje você vê crianças batendo no pai e na mãe. E a mãe não sabe o que faz, porque ela está no mercado, ela está no ponto de ônibus, e o filho está lá batendo nela, espancando ela, beliscando ela, gritando. Onde já se viu? Crianças respondendo com falta de respeito para o pai. O pai, a mãe, vai lá e dá uma ordem para o filho, dá um comando. O filho não está nem aí, não quer saber de nada. Vira as costas e finge que não ouviu. É comum isso hoje. Você sabe o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina disciplina. Quem ama não poupa a vara. Não estou falando para você espancar seu filho. Eu estou falando que se você ama o seu filho, a hora que ele te desobedece, ele precisa receber uma varada na bunda. Ele vai aprender a ter disciplina. Ele vai aprender a ter respeito. Ele vai aprender hierarquia. Essa é a primeira escola. E isso é importantíssimo. Sabe por quê? Porque quando ele for grande, ele vai saber respeitar o patrão. Ele vai saber respeitar o professor. Ele vai saber hierarquia. Ele vai se colocar no lugar dele. Se você não ensina isso para o seu filho na sua casa, a vida vai ensinar ele. Ele vai ter muito mais dificuldade para ser um fruto saudável. Então, cumpre a nós educarmos os nossos filhos, passarmos esses valores de disciplina, respeito, hierarquia. E quando nós somamos esses princípios com amor e acolhimento, a gente tem uma família saudável. Então, o primeiro de tudo é essa raiz aqui, ó. Cadê minha árvore que sumiu? A raiz, ela precisa estar em Deus. Os nossos princípios, os nossos valores, o nosso temor precisa estar em Deus. O nosso adubo precisa ser a Bíblia. Precisa ser uma cultura saudável. E daí os nossos frutos, eles precisam ser disciplinados com respeito, com hierarquia. E quando a gente coloca amor e a gente acolhe, a gente abraça a família, a gente tem momentos de qualidade, você passa a ter uma família saudável. Porque o que adianta o pai dar tudo para o filho, a mãe
da roupa, da comida. Só que quando chega em casa, ela não tem vínculo nenhum de amizade, de relacionamento com o filho. O que adianta? Qual que é o acolhimento? Qual que é o pertencimento que essa família tem? Então ela se espalha, ela não se sente acolhida. Então nós precisamos dar amor e acolhimento para a nossa família. Família precisa andar unida. Então esses princípios são fundamentais para nós termos uma família saudável. E esses valores, são valores, eles são gerados dentro de casa. São gerados por nós. É nossa responsabilidade conseguir fazer essa árvore ser saudável. Amém? E deixa eu falar uma coisa, não basta força de vontade. Eu aprendi isso, nunca esqueci. Força de vontade é um negócio muito estranho. Sabe por quê? A gente tem muita vontade, mas o que faz acontecer é o compromisso, não é a vontade. Eu tinha muita vontade de ser jogador de futebol. Na verdade, eu até brinco com o pastor Alexandre aí, que eu sou um talento desperdiçado, na minha opinião. Eu deveria estar jogando no Barcelona, quem sabe no Real Madrid. Essa é a minha força de vontade. Mas a minha força de vontade não foi para frente. Então eu teve que ser na força do compromisso, para eu estudar bastante, para eu me dedicar para o meu trabalho, para eu ter uma folha, uma profissão saudável. A força de vontade apenas, ela não funciona. A gente precisa de ter força de compromisso. Compromisso de estar sempre presente na família, compromisso de ter raiz em Deus, compromisso de vir na igreja. É isso que faz a diferença. É isso que faz a árvore ser saudável. Ah, eu tenho uma vontade de estar no culto, só que você não vem, porque você não tem compromisso, você só tem vontade. Você fica com preguiça, porque você trabalhou tanto. Ah, então não dá para ir no culto de ceia, vou assistir aqui do YouTube. Ah, eu tinha uma vontade de ler a Bíblia, só que você não tem compromisso, então você nunca leu. Então a força de vontade, ela não funciona sozinha. Senão eu estaria no Barcelona, disputando a Champions. Eu sou um potencial perdido aqui, ó. Era para eu estar lá, muita habilidade, mas foi o compromisso que me fez engenheiro. Vocês entendem? Eu quero dar um exemplo. Giovanni, pula aqui na frente, fazendo favor. Isso aqui é um monte de palitinho, tá, queridos? Eu vi essa representação, nunca esqueci. E eu quero compartilhar ela com vocês. Palito de madeira comum. Isso aqui representa eu e você. Tá bom? Esse bolo aqui, ó, somos nós. É a igreja. Quebra esse palitinho para mim, Giovanni. Quebrou? Amém. Agora quebra esse aqui, ó. Tenta quebrar aí. Esse não vai, querido. Isso aqui é a igreja. Fica aqui no meio, ó. Isso aqui nunca vai acontecer com você. Isso aqui nunca vai acontecer com você. Agora você sabe o que a cultura podre faz? Pode sentar, Giovanni, obrigado. O adubo podre, ele te tira daqui do meio e te leva por qualquer vento de doutrina e te faz ter hábitos ruins. E quando você está longe desse bolo, acontece isso. É nesse bolo, é nesse lugar que você recebe comida sólida. É aqui que você busca Deus, é aqui que você louva a Deus, é aqui que você se une com
uma noiva branca, de vestes lavadas, para adorar a Deus e ser um caule forte. Amém? Eu quero te dar uma sugestão para finalizar. A gente precisa fortalecer esses pilares. E um pilar fundamental é a ceia. A ceia foi instituída por Deus e nós vamos comemorar a Páscoa. Amanhã é feriado. Você tem a oportunidade de estar com a sua família. Caso você não tenha uma família, você tem a oportunidade de se reunir com pessoas certas. Não se reúna com pessoas erradas. Não saia desse bolo. Se reúna com pessoas de caráter, pessoas que acreditam no que você acredita. E nesse dia especial de feriado que nós temos amanhã para comemorar Cristo, qual que é a minha sugestão? Ceia. Jesus nos ensinou a ceiar. E você é sacerdote da sua casa. Talvez, se não está o pai ou o marido, você mulher, você é sacerdote da sua casa. Você é um sacerdote. Portanto, celebre a ceia com a sua família. Isso significa tempo de qualidade. No domingo nós vamos todos celebrar a ceia com o pastor Murilo. Ele vai nos conduzir e nós vamos homenagear o nosso Deus da forma correta, não com ovos. Mas você tem a oportunidade de na sua casa ceiar. Você tem a oportunidade de na sua casa pegar os elementos, o pão, o vinho, sentar com o seu filho e explicar para ele o que é a Páscoa, explicar o valor da família, dar um abraço, um beijo, fazer uma oração e passar tempos agradáveis. Portanto, eu quero deixar essa tarefa para você. Esse é o meu apelo de hoje, é que você celebre a ceia amanhã, na sua casa, com a sua família, em homenagem ao nosso Deus, amém? Fica de pé, eu quero orar com você. Ah, pastor, mas eu já vou celebrar domingo. Não tem importância, querido. Domingo você vai celebrar aqui na igreja, com todos nós, comigo, com o pastor Murilo. Estaremos todos unidos em Cristo. Mas faça isso na sua casa também. E aliás, não só amanhã. Esse é um hábito saudável. De tempos em tempos, celebre a ceia, você e sua família. Isso é precioso. E você vai ter a oportunidade de aumentar os laços e fortalecer a sua árvore. Amém? Pai amado, muito obrigado, Deus, pela Páscoa. Que história maravilhosa, Deus. Que história fantástica. Obrigado pelo maior evento da humanidade. Obrigado pela maior dádiva de todos, Deus. Obrigado, Deus, por tomar sobre si as nossas pisaduras, Deus. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Pai. Obrigado, Deus, por ter derramado seu sangue em nosso favor. Nós queremos, em nome de Jesus, Deus, clamar, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Que o Senhor nos ajude, Deus, a caminharmos nesse ambiente hostil, Deus, nessa cultura deturpada, Deus, da nossa nação, Pai. Deus, sara a nossa nação, Pai. Vem sobre nós, Deus, abençoe o nosso presidente, Deus, os nossos senadores, os nossos deputados, Deus, o prefeito, cada autoridade desse país, Deus. Nós desde já, Pai, clamamos pelas eleições, Deus. Coloque pessoas, Deus, corretas naquele lugar, Deus. Nós sabemos que uma nação, Deus, governada por um justo se alegra, Pai. Portanto, nós te clamamos, Deus, nos livre, Pai. Nos livre, Deus, de políticos, Deus, sem princípios, Pai. Nos ajuda, Deus, a mudarmos a nação, Pai. Nos ajuda, Deus,
a caminharmos, Deus, de uma maneira, Deus, pura e santa, Deus, em meio, Deus, a tanta podridão, Pai, em meio a tantas culturas, Deus, a tantos princípios, Deus, podres, Deus, que nós temos ao nosso redor, Pai. Nos ensina, Deus, a sermos santos, Pai. Que a sua palavra seja luz para os nossos passos, Deus, para as nossas decisões. Eu quero, em nome de Jesus, Pai, clamar, Deus, que o Senhor abençoe cada vida aqui presente, para que seja uma árvore saudável, Deus, uma árvore fortalecida, Deus, com frutos nobres, Pai, com frutos, Deus, que possa gerar sementes melhores ainda, Pai, e que a gente possa viver ciclos, Deus, que a sua bênção, que a sua mão esteja sobre nós, Pai. Nós clamamos, Deus, para que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, estenda a sua mão sobre a nossa nação, sobre a nossa família e sobre a nossa igreja, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos. Pastor Murilo. Amém, queridos. Só alguns recados. Nós estamos entrando num final de semana, como o pastor Lucas falou, dos mais importantes. Para mim, o mais importante. Quero muito que você tenha esse final de semana com o entendimento correto. Filtre aquilo que você vai assistir, aquilo que você vai ver, aquilo que você vai falar. Foque, adore, ore, procure gastar tempo com Deus esse final de semana. Nós vamos estar num tempo de oração, terminando o culto agora, toda uma equipe, até amanhã, vamos passar a noite aí, algumas pessoas. Você está convidado a ficar 10 minutos, 15, 1 hora, 2, vir meia-noite, vir 3 horas da manhã, ficar agora, vir 6 horas, vai ser até as 7 horas da manhã, ok? Então, se você quiser e puder participar, está feito o convite. Sábado nós temos o culto dos jovens às 19 horas. Domingo nós temos EBD às 9 horas da manhã. E domingo à noite eu quero muito que você convide alguém, que você venha. Um culto especial com apresentação das crianças, com dança, com ceia, com festa, com celebração. Vai ser um culto abençoado em nome de Jesus. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado pelas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, Pai, a cada dia mais ser esse caule forte, uma família estruturada, para que os nossos frutos, Pai, possam permanecer para sempre, Pai. É o que nós buscamos, oramos, nos esforçamos. Nos ajude, Pai. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, que o Senhor possa nos conduzir sempre. Consagramos e entregamos toda a programação esse final de semana diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe vocês, então.